A visão do canal do Guilherme. Como eu tinha comentado com vocês, eu ia trazer uma meditação devocional sobre por que orar no monte, por que subir ao monte, né? Então vamos entender, em Mateus 14, 22, está escrito: logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Enfrentando o barco, já estava a muitos estados da terra, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Então nós vemos que como os discípulos, o que é o discípulo? É aquele que imita o mestre, aquele que segue os passos do mestre. Então Jesus orava no monte. Não é, infelizmente, nós não podemos fazer por um ato religioso e de vangloriar-se pelo ato. Pois podemos orar em qualquer lugar também, segundo as Escrituras Sagradas. Em Atos 16:13 está escrito: e no dia do sábado saímos fora das portas para orar à beira do rio. Em Atos 16:13, no sábado saímos fora para orar onde julgássemos um lugar de oração. Em Atos 16:25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles estavam orando no calabouço, né? Em Atos 12:12, depois de assim refletir, foi à casa de Maria, orando na casa também. Em Atos 1:13 e 14, e entraram, subiram ao cenáculo, onde permaneceram Pedro e João. Versículo onde esses oraram no cenáculo também. Em Atos 10:10, no dia seguinte, ele e eles pelos caminhos, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Oraram no terraço também. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então nós vemos que o importante é ter intimidade com Deus, no particular em oração. Porém, nós temos que entender o significado dos discípulos. Se Jesus orava, nós como cristãos somos discípulos e seguimos esse ato de intimidade, embora não é o local que faz a diferença, mas a intimidade com Deus, né? Então, o importante, algumas pessoas que não vão, mistificam, dizendo que, sendo contrário a um ato de orar no monte. E algumas pessoas que vão, querem se vangloriar por isso. Isso não é bom diante da palavra de Deus. O importante é ter intimidade com Deus, não aceitar crítica por estar fazendo um ato que Jesus fazia, e também não ser religioso, a ponto de achar porque vai orar no monte é diferente das outras pessoas. Eu vou porque eu me exercito, falo com Deus, tenho uma intimidade no particular, mas não entro pelo lado religioso. E também não aceito críticas de quem não faz, porque Jesus assim o fazia. Mas eu quero dar uma informação importante para vocês. Em Marcos, capítulo 3, versículo 22, está escrito: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse, por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se dividir contra um, assim mesmo, por favor, estou fazendo uma coisa. Se um reino se dividir por outro, assim mesmo, casa dividida não prospera. Então o que eu quero dizer para vocês? Por que Jesus foi chamado de Beelzebul? Beelzebul é um nome que aparece no Novo Testamento para designar como Satanás, o príncipe dos demônios. O significado literal de Beelzebul na Bíblia é Senhor das alturas. Então, nós vemos que o ser humano, ele sempre quis elevar um principado de uma potestade para casas altas. Então, Beelzebul é Senhor das alturas. E nós vamos ver em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, quando o homem intentou fazer uma torre para chegar nos lugares altos, na realidade ele estava glorificando o Senhor das alturas. Por isso que houve uma intervenção divina. Então nós vamos ver por toda a Bíblia, a nossa batalha é em áreas celestiais. Então subir ao monte é um ato de humanidade com o divino. Nós fazemos de um ato para se aproximar a Deus, mas como teve aquela atitude em Babel, de qual eles estavam atrás do Senhor das alturas, também era algo que iria exaltar o inimigo. Então nós temos que ter um coração voltado a buscar a presença de Deus, buscar aquilo que é divino, celestial, da parte de Deus.
O que eu quero dizer para você? Subir ao monte, no Antigo e no Novo Testamento, representa um lugar de intimidade, simplesmente assim, sem religiosidade e sem também algo que não está pautado pela Bíblia Sagrada, porque Jesus subia. O importante é você ter intimidade com Deus, seja no monte, seja na casa, seja no terraço, seja no calabouço, é ter intimidade e falar com o Pai. É dele que vem a resposta. E nós estamos aqui fazendo essa gravação nesse lugar maravilhoso aqui no Parque da Serra do Mar, caminho para a Riviera do São Lourenço. Pega a visão do canal do Guerreiro, seja no monte, seja no terraço, seja na tua casa, seja no quarto de portas fechadas, tenha intimidade com Deus. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e não deixe de buscar a presença do Pai.